Salve, salve galera, aqui é o Gabriel do Cortes Bilionários e no nosso primeiro mês monetizado conseguimos $5.800. Muito desse resultado é explicado e bem aprofundado no canal Bora Pra Prática, um canal de empreendedorismo na prática, e tudo isso de graça. Quer ter uma renda em dólar? Sem nem aparecer? Clica no primeiro link da descrição. Porque como o Walter ele falou muito bem aqui, hoje uma pessoa com um celular na mão tem mais acesso a conhecimento do que o imperador romano nos seus tempos, ou, não precisa nem voltar tanto, né? Não. Do que o Bill Clinton quando era presidente na Casa Branca. E tinha a CIA a seu dispor para fazer o que ele quisesse. E hoje um jovem com celular, ele tem muito mais acesso à informação. Mas informação não necessariamente se traduz em conhecimento, né? Às vezes é muita informação dispersa. Contudo, com essa facilidade toda, a gente vê um movimento de empreendedorismo muito forte. Muita gente criando negócio em rede social. O iFood é uma prova disso, né? O quanto a empresa vale hoje, e é uma empresa recente, comparado assim ao que era necessário lá atrás, né? Progredir em termos de tempo para chegar até o valor de mercado. Só que isso também, essa facilidade de acesso, traz muito mais competição. Então, enquanto lá atrás você tinha poucos players disputando um mercado, a gente falou aqui de rádio, por exemplo. Quantas emissoras tinha? Quantos canais de televisão tinha? Era uma tinha? licença que você recebia. Tinha Era que muito ser amigo do rei. centralizado. Tinha que ser amigo do rei. Então, quais são as mudanças agora com esse acesso, né? Além dessa grande amplitude em termos de competição. Eu acho que a primeira leitura, para mim, ela tá perfeita. Ou seja, o que a gente tá dizendo é o Brasil, ao longo do tempo, não permitiu ter competição. Parte do livro é explicando exatamente isso. É dizendo, na prática, o que acontece é que o Brasil tem uma sociedade linear, com muito poder político, econômico, cultural, intelectual na mão de poucos, e, dado o linearismo, essas pessoas entram dentro do poder e moldam o Estado como elas querem. Quando você detém vários tipos de poderes de forma concentrada, você senta à mesa e basicamente desenha, então, duas barreiras. Uma você não deixa o estrangeiro entrar, na outra você mata o empreendedor. Portanto, eu domino esse meio do caminho sozinho. Por isso que, historicamente, no Brasil, a gente tem um serviço horrível. Por que o Procon existe no Brasil e não existe na maioria dos países? Porque o serviço aqui é horrível. Tão simples quanto isso. Porque não tem competição. O que a tecnologia, e nessa nova economia, a gente observa? O rompimento dessas barreiras. Então, o estrangeiro entra mais fácil. Quem está acompanhando o case de Shopee entrando no Brasil, é um estrondo. Estrondo. Sai da Ásia, entra no Brasil e rapidamente se torna um dos principais marketplaces do Brasil. Na outra ponta, o que acontece com o brasileiro? Ele começa a fazer pela primeira vez um tipo de raciocínio, que é a visão grande, o pensamento grande. Então ele sai do interior do Piauí e fala, eu posso ser uma pessoa boa, porque eu tenho talento e conteúdo. Então pega vocês, tenho talento e conteúdo. Pega o Walter, tenho talento e conteúdo, e por aí vai. Então o empreendedorismo no Brasil, ele tem acontecido em grande medida porque a gente aumentou a capacidade de execução das pessoas. E essa nova geração que chegou e as que estão chegando, elas vêm com, na minha opinião, com uma mudança comportamental muito grande em relação a nós. Elas aprendem a executar mais rápido. Quem era o Diego? O Diego era um cara que ia pra escola, lia, decorava, aprendia algumas coisas, raciocinava e ia pra casa. Todo dia fazia isso, até chegar na faculdade, onde ele arrumava o primeiro estágio dele. Hoje o meu filho, com 8 anos de idade, ele faz um projeto. Ele pensa em como colocar na internet. Ele não usa, não deixo ainda. Mas ele pensa. Ele quer abrir o canal. Ele quer cozinhar e vender no iFood. E ele pode, em teoria. Então, olha como a ligação entre a ideia e a execução hoje é muito mais próxima. Na nossa geração, nas gerações anteriores, era difícil você ligar ideia e execução. Era só mais velho. Então, é uma geração que chega muito mais determinada a fazer. Não quer dizer que ela necessariamente vai ser mais bem sucedida. Você acha que é mais determinação ou é porque é mais fácil? É determinada nesse sentido, porque ela aprende, então fica mais fácil você ter esses saltos. Eu vou dar um exemplo típico aqui. Em Alphaville tem uma empresa chamada Brazilian Bikini, né? Que vende moda praia para 56 países. Eu conheço. É o marido, mulher e 5 costureiras em casa. Ou seja, E vende para 56 países. Há 10 anos atrás, você teria que ter registro no CACEX, teria que ter licença do governo para exportar, teria que participar das feiras do mundo inteiro para tentar vender para uma loja. Aí a Galeria Lafayette ia pedir 10 mil peças de amostra, você tinha que gastar... As feiras. Né? Tinha que comprar Deus, as feiras, exatamente. Né? Então, o que ele faz hoje? Ele simplesmente põe um site em inglês, né? Faz palavra-chave no Google, a pessoa compra e ela é da Bélgica, ele faz a costureira produzir o biquíni, põe na caixinha de Sedex, manda e acabou. We are in business. Ou seja, não tem mais aquelas barreiras que havia. Então, esta geração, ela tem essa visão, novamente, o lado do dilema. A geração tem a sensação de que tudo é possível, que o impossível não existe mais,
Por outro lado, é uma geração que tem o risco de se acomodar, até pela facilidade. Provavelmente. Então, provavelmente, nós teremos sim uma geração de winners e losers, sendo que as pessoas que entenderam que hoje é possível esculpir-se a si mesmo serão os vencedores. As pessoas que acham que por ser tudo fácil, né, vai cair do céu, serão a massa de manobra que daqui para frente vai ser dominada pelo mundo. Você falando isso, me veio 2 exemplos, né? Uma pessoa que eu conheço que tem audiência, né? Então ela já tem o CAC baixo, né? Que agora eu tô nessa do CAC. O que é o CAC pra audiência? É o... Você fica falando complicado, a audiência não entende, né? É o custo de aquisição do cliente baixo. Aula de finanças agora. E ela acha muito complexo fazer um produto ou vender algo na internet. E ela achou que isso é muito difícil, então ela vai fazer vai tentar uma carreira tradicional. E aí ela foi, né, em algumas entrevistas e tal, e aí a pessoa falou, olha, a pessoa tem capacidade de crescer aqui, no entanto, tem que trabalhar, não pode faltar. Aí ela falou, poxa, esse pá também é difícil, né? Mais difícil ainda. Talvez seja mais difícil. E aí o outro exemplo é, ano passado eu nunca imaginei que hoje vocês aqui estão à frente de uma pessoa que tem um sex shop. Eu tenho um sex shop. E eu lancei há pouquíssimo tempo, é um sucesso Você já. trabalha onde os outros se divertem. Exatamente, eu levo a diversão pra galera. E nunca que eu imaginei que eu pudesse fazer um sex shop, né? Imagina, como que eu ia fazer isso? Do nada, né? Monte de produto que vem da China China. havia um limite mercadológico e moral. Total, exatamente. São dois tipos de limites. E a gente tá eternamente na internet quebrando os 2 limites, eu acho. E hoje a gente fez uma marca, né, eu e os meus sócios, que é muito forte, que já está sendo copiada por um monte de gente do mercado. Todo dia a gente tá lá batendo recordes de venda. E muito porque eu tenho, obviamente, um CAC super baixo, mas também porque alguém falou, olha, você pode fazer um sex shop, por que não? O Malu, sabe o que é? Isso tudo que a gente falou aqui, ele pode ser visto por um outro ângulo, que é, nós ganhamos capacidade de teste. Uhum. É barato, né? No passado, você falava assim, eu quero abrir uma papelaria. O custo do erro agora é muito baixo. Cara, eu tenho que alugar, e eu aluguei há 12 meses, eu preciso do Walter pra ser meu fiador. 6 meses pra abrir uma empresa. 6 meses pra abrir uma empresa. Hoje você abre uma papelaria Estoque pra testar, caramba. pra falar, será que eu consigo vender? Então, eu costumo Mas brincar. o Estado segue atrapalhando a gente, né? Muito menos. Olha, deixa eu Mas explicar a segue. minha frase. Mais menos. Segue, mais menos. Sabe por quê? Eu quero dizer o seguinte. Hoje, você consegue fazer isso aqui tudo de uma forma muito simples, boba e cheia de problema, sem ter que falar com o Estado antes. Eu não tô falando sobre de ser ilegal. Verdade. Não é de forma alguma Começando isso. como uma informal. pessoa física, Informal. por exemplo. Por exemplo, pensa na Não, figura... até pra se formalizar é mais fácil. Tem o MEI, né? Exato. Isso, é aí que eu ia nem chegar. Então, o Estado, até a tecnologia viabiliza o Estado se afastar. Quando você pensa no MEI, você resolveu o teste. O teste você resolveu. Aí depois você vai descobrir se você vai virar uma empresa grande ou não. Explica Exatamente. até pras pessoas o que é o MEI. Tem gente que não sabe o que é isso. O amor. MEI é o microempreendedor individual. Você consegue, em um dia... Uhum. Na verdade, não é em um dia. É na mesma hora você consegue tirar o seu CNPJ para começar a empreender, tendo ali um limite de faturamento que, se eu não me engano, está em 81 mil no ano. E dependendo, você consegue ficar totalmente isento de imposto até essa faixa. Depende ali dos custos que você vai ter no seu projeto. Mas foi como a gente começou, inclusive. Uhum. Na verdade, a gente começou como pessoa física. Aí, rapidamente, a Malu, ela estourou aquele teto de 20 e poucos mil, né? CAC Pra você baixo, começar CAC a baixo. pagar o É imposto. sempre assim. Nem tinha tanto CAC baixo, que era bem o comecinho, né? Não tinha muito cliente. Aí hoje viramos MEI. Hoje em dia, qualquer coisa que a gente abre já não começa no MEI, né? Ainda bem, graças. Aí começamos no MEI e a gente fazia palestra. Aí, como o faturamento da palestra era alto, o lucro não era tão alto, mas faturava muito, né? Você vende lá, fatura 100 menos os custos, 50, você lucra 50. Mas no MEI a gente estourou muito rápido o MEI. Aí viramos em uma empresa do Simples. E o Simples realmente é muito simples. Porque é uma única guia de imposto. Aí quando sai do Simples que o Nossa, negócio isso é um inferno. Mas quer dizer que você tá tendo sucesso. Mas aí você tá ganhando Mas dinheiro. queira sair do Simples. Só que tem um ponto sobre isso que eu queria explorar com vocês. E acho ótimo ter você aqui, Walter, por conta disso. Você viu toda essa evolução, né? Inclusive se adaptou ao que tá acontecendo nos novos tempos. O que é melhor ainda. Longa evolução. Pois é. Longa evolução. E tem um ponto, a gente falou que hoje é muito mais fácil. Só que se é muito mais fácil pra todo mundo, tem muito mais competição. E algumas pessoas vão ficar pra trás. Eu tô aqui, por exemplo, com o lucro da Rede Globo. A Globo era uma empresa que era muito beneficiada por essa falta de concorrentes. Ela concorria com 1, 2, 3 canais ali abertos, né, com TV por assinatura, mas era uma empresa que em 2015 ela conseguiu 3 bilhões de reais de lucro. Em 2020 ela fechou com 100 milhões de lucro. Então veja a redução de 3 bilhões 5 anos depois para 100 milhões de lucro.
Então ela foi muito afetada, porque antes eram poucos concorrentes, e agora a Globo concorre com o podcast, concorre com a gente em rede social, Todo mundo. concorre com o Whindersson Nunes, concorre com toda a empresa que não tinha poder para anunciar na Globo, mas agora criou um canal no YouTube. Então, como que para um empreendedor, pensando naquele cara que já tá posicionado, que era o seu caso, Walter, há muito tempo aí no mercado, como se adaptar a essas mudanças? tinha um Quais site. cuidados, os caminhos? Então, vamos dizer assim, uma recomendação que eu dou para todo mundo é a seguinte: segura na mão de Deus e vai. O que eu quero dizer com isso? Você tem duas hipóteses em relação à inovação e ao que vem por aí, não é? Ter medo e ficar recalcitrante, ou se jogar de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido. Quando no Egito os judeus resolveram fugir do Egito, estavam escravizados lá e foram até a beira do Mar Vermelho para atravessar em busca da Terra Prometida, normalmente a história, os 10 mandamentos ou a Bíblia diz que de repente o mar se abriu e eles passaram, né? Não foi bem isto, não foi que o mar se abriu e eles passaram, eles estavam tão convictos que queriam a busca da liberdade que se jogaram no mar. E Deus ficou tão comovido com a coragem e determinação daquele povo que abriu o mar para eles terminarem a travessia. O que isso nos ensina? Que se a gente tiver medo e ficar recalcitrante, se eles estivessem na beira da água, botando o pezinho na água para ver se estava quente ou frio, estavam fazendo pirâmide até hoje no Egito. Ou seja, na direta proporção em que você se joga de maneira entusiasmada a esse mundo novo, que as portas ou o mar vai se abrir para você. Então, a minha recomendação é o seguinte: assume, desde já, que mudança é o único estado permanente. Assume que empresas daqui para frente não vão morrer por fazer coisa errada, vão morrer por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. É isso que está matando as organizações. E dentro desse espírito de se jogar de maneira entusiasmada, segura na mão de Deus e vai. O Bruno, deixa eu Muito pegar bom. isso que o Walter falou, que é super interessante para olhar para o Brasil. Olha o Brasil nos últimos 100 anos. Quem que é o Brasil dos últimos 100 anos? 2 cidades, São Paulo e Rio. Commodities, né? Café desde lá de trás. Exatamente. É um país que as empresas que exportam e competem efetivamente são só as de recurso natural. Você conta nos dedos de uma mão quantas empresas que não estão ligadas aos recursos não tem naturais. marca brasileira Não no tem, exterior. zero, é horrível. Exato. Quando você olha para a taxa de desemprego historicamente alta, então o que teu pai e tua mãe falava? Bruno, ó, vai trabalhar para alguém grande, tenha Concurso chefe, público. concurso público. A minha avó falava isso pra mim, ela falava: filho de Você é pobre militar. tem que fazer concurso público. E nem pobre a gente era classe média. Uhum. Mas eu cresci ouvindo isso, pô. E fui militar, fiquei 11 anos no exército. Ah, é? Que legal. Olha que interessante. Quando você olha, então, a formação da sociedade brasileira, ela tem dificuldade de entender o que o Walter tá falando. Tanto é que você chega em casa e fala que vai ser empreendedor, teus pais brigam com você. Mas você vai prestar concurso público ou trabalhar para uma grande empresa, teus pais falam: parabéns, meu filho tem sucesso. Então, existe nesse exato momento uma quebra de um paradigma violento, que é a figura, e aí naturalmente, Walter, eu quero tirar, pegando bem os teus comentários. Você é de São Paulo, Diego? Sou de Minas. Minas. Você é de São Paulo, Walter? São Paulo. Eu quero tirar aqui, naturalmente, o empreendedor de palco. Mas esses empreendedores, eu não quero dizer aquele que montou startup, a Luísa Trajano é uma grande empreendedora, né? O Walter é um grande empreendedor. Então não tem a ver com montar startup nos últimos 5 anos. A figura dessas pessoas, ela é muito importante nesse momento para dar essa referência e começar a quebrar esse paradigma que a gente tem na cabeça para permitir as pessoas entenderem isso com muito mais facilidade.